dia a todos vocês que estão entrando aí. Bom dia especial às pessoas que estão já participando ativamente da semana da imersão, quebrando paradigmas com pinos. Nós já temos uma série de grandes atividades. Você sabe, você que está me acompanhando, sabe que o nosso princípio aqui é fazer com que você tenha condições de fazer pinos 2 vezes mais rápidos do que o sistema tradicional, e aí existe uma série de aceleradores que eu já comentei isso com vocês. Além disso, a gente quer que os pinos de vocês não fraturem e não soltem. Então, todos esses desejos eles se amparam em uma série de estratégias de pensamento, de eliminação de paradigmas e de construção técnica para formar um quebra-cabeça, e no final a gente chega a atingir esses objetivos. Eu estou mostrando que isso é possível para vocês e eu preciso que vocês juntem-se a mim nessa atividade da gente conseguir levar isso ao máximo de pessoas. Ontem nós começamos a primeira aula da nossa imersão. E depois dessa primeira aula, vocês já têm atividades a cumprir. Vocês têm um arquivo que eu enviei para vocês de PDF dessa aula, com tudo que tem na aula. Tem o PDF, um PDF maravilhoso que a gente fez. E segundo, além desse PDF, nós temos também já disponível para você um mecanismo para você se situar, para você se autoavaliar. É um formulário com algumas questões, pensamentos, exercícios clínicos dentro do Google, que nós disponibilizamos o link para você estar lá no nosso Telegram, para você preencher isso. Eu falei isso para vocês durante a aula, então o link já está lá para que você preencha isso, e aí você começará a ter uma noção mais clara de onde eu estou. Para que vocês tenham noção do quanto isso é importante, primeiro, antes de você saber o que é importante, saiba o seguinte: nenhuma informação que você colocar lá, ela vai ser usada de maneira a expor você, em hipótese alguma. O que eu quero com essas informações é que você me mostre, por exemplo, que eventualmente você não sabe cimentar um pino. Por mais que você ache que você saiba. Esse é um ponto de partida para a gente mudar a maneira como a gente faz, como a gente lida, como a gente tem possibilidade de sucessos ou insucessos. Por isso que hoje a nossa conversa é sobre por que esses erros são tão comuns. E você vai chegar no final, concluir comigo que muitos dos nossos erros, eles acabam acontecendo porque muitas vezes a gente acha que está fazendo certo. E não significa porque você fez o certo que aquilo é o melhor. Pode ser que ainda exista outra coisa melhor do que aquilo. Então esse crescimento nosso, fala grande Eliseu, esse crescimento nosso ele é fundamental. Vou mostrar um caso seu aqui hoje, ó. Então é fundamental que a gente faça, viu? É fundamental que a gente tenha esse pensamento para nós podermos crescer juntos. Para vocês terem uma noção, há um ranqueamento quando você preenche esse questionário situacional lá que eu enviei para você. Há um ranqueamento como se fosse uma prova. Não é uma prova, mas é a ideia, né? Fica mais fácil da gente se lembrar. Então é de 0 a 100. A média até agora das pessoas que preencheram, a média até agora está abaixo de 4. Está abaixo de 4. O que isso significa para mim? Isso significa para o Rodrigo que eu tenho uma responsabilidade gigantesca em estar aqui com vocês durante esses períodos todos, aqui durante a imersão, antes da imersão, depois da imersão, para conseguir trazer mais informação importante para você. Senão a gente fica perdido. Ó, Renato, você está falando aí, ó, quero entrar depois nesse grupo do Telegram. Você baixa aí o seu Telegram. Baixa o seu Telegram. Se você já está inscrito na imersão, você já recebeu links, e-mails, tudo sobre isso. Mas se você baixar o Telegram e escrever lá VIP,
o número 5 e a letra W, você vai encontrar o nosso Telegram. Entra lá, lá tem todas as aulas, todos os links, o guia em PDF da imersão como é, o PDF de ontem. Tem material monstruoso lá para vocês. Então, aumenta a minha responsabilidade em trazer um conteúdo de qualidade e que faça diferença para você. Bom, maravilha. Então, iniciando aqui o nosso bate-papo, eu vou trazer aqui um print que uma colega me enviou. E que é aquilo que eu não quero que aconteça com nenhum de nós. Ou que isso seja a exceção da exceção da exceção. A regra será: eu evito as taxas de falhas anuais comuns dos estudos clínicos de acompanhamento longitudinal. Olha só essa mensagem aí. Ó. Boa tarde, eu tampei aquelas questões ali para não expor ninguém. Boa tarde, minha prótese está soltando, deve cair logo. Aí o dentista já fica desesperado, né? Meu senhor amado, você começa a fazer aquela retrospectiva de tudo. O que eu errei, o que eu fiz, meu Deus do céu. O que será que aconteceu de engano aqui, é um erro meu, tá, ó. Boa tarde, tudo bem? Vou ver um horário para você, lógico. Passou um pouco, olha só, isso era às meio-dia e pouco, depois do almoço. 1 e pouquinho, ela mandou a mensagem. Ó. Vou ver um horário para você e tal, pronto. Passou mais um pouco, às 15 horas, já caiu com pino. Aí, terrível. Caiu o pino e coroa, tá grudado no pino? Caiu tudo, grudado no pino. Então, soltou a turma inteira. Isso aqui faz parte dos principais problemas que nós temos. Vejam aí, ó. Os principais problemas que nós temos: lesão periapical, fraturas e soltar os pinos. Então, vejam aqui. Muitos casos onde nós vemos e percebemos as lesões periapicais, é óbvio que isso vem de alguma incorreção dentro do processo endodôntico, mas não é só erro no processo endodôntico. Isso pode advir também de situações do próprio preparo e instalação dos pinos, aonde eventualmente você não observou algum detalhe importante, não cuidou de alguns detalhes importantes, e daí quando o paciente chega nós começamos a observar esse tipo de problema. Esse é, gente, o principal fator de insucesso nos pinos. O principal. Então, quando a gente fala para você, na hora de você ir fazer os preparos do pino, tem que tomar muito cuidado. Precisa deixar um selamento apical importante. Não pode ficar um espaço. Olha lá naquela situação lá de 2 pinos metálicos. Olha na setinha preta o tamanho do espaço que ele existe. Lá nesse rumo aqui, o tamanho do espaço que existe entre o final dos núcleos metálicos e o começo do finalzinho daquela obturação, aquele tampão, a rolha que você deixa lá embaixo. Então aquele espaço grande ali é um shopping de bactéria. É um espaço gigante de vazio, sem condições do organismo exercer nenhum tipo de combate a isso. Não tem como exercer combate, porque não tem irrigação sanguínea mais, já fez a endo. Então não existe defesa imunológica nesse local, portanto, há chance de haver uma progressão e isso extravasar para a região dos tecidos periapicais é gigantesca. Então vejam, se na hora que você for fazer o seu preparo, o seu pino não estiver descendo tudo, corrija isso. O pino precisa descer tudo que você desobturou e não desobture tudo. Nós precisamos deixar em torno de 3 a 5 milímetros lá na região apical, porque isso significa um bom vedamento. Existem vários estudos, tem um pessoal na USP que pesquisa muito isso lá em Ribeirão.
tese do professor Célio Prado, lá da UFO, que estudou em Ribeirão, mostra isso, né? Um mínimo, uma média de 4 seria interessante para você ter um bom selamento. Então, de 3 é o mínimo, 5 o ideal, vamos ficar numa média aí de uns 4. Mas não adianta nada você fazer esse bom selamento, essa estratégia toda, e depois você não se atentar ao processo de restauração, né? Então, quais são os fatores importantes que você precisa se atentar para evitar a lesão periapical, que corresponde a metade ou mais das falhas de pinos? Um bom selamento apical, cuidados endodônticos. Aí, se você é a pessoa que faz a endo, ou se alguém faz a endo para você, você precisa observar esses cuidados, ou os seus, caso você faça a endo, ou da pessoa, um indicador que você, né, o indicado, né, que você enviou para que faça isso de uma maneira bem feita, com cuidado, com asepsia. Isolamento no momento do preparo, importantíssimo, a gente esquece, né? Parece que o isolamento ele é importante só no momento de você fazer a endo. Mas depois a endo já está pronta, deixa o pau quebrar. E não, é nesse momento que começam as grandes contaminações futuras, que vão aparecer, não é no momento que você instalou um pino, fez a coroa, ou instalou um pino e restaurou com resina naquela mesma sessão, né? Sendo bem mais rápido. Então vejam que na situação da parte depois restauradora, que é o que a gente está lidando, não da parte endodôntica, erros que você pode cometer ali, eles vão se traduzir numa das principais falhas ao longo do tempo, a danada da lesão periapical. Então tem que tomar muito cuidado. O isolamento, quando ele é possível, e nós vamos tentar fazer de todas as maneiras absoluto, para fazer os preparos, para fazer a instalação do pino, é fundamental, tá? Para evitar possibilidade de contaminação, tá? Aqui não é possível de jeito nenhum, então você vai fazer o seu isolamento relativo absoluto, violento mesmo, com cuidado monstruoso. Os cuidados no processo de cimentação, importantíssimo. Se a cimentação não for bem feita, não isolar, não vedar bem, aí não adiantou nada, né? Então você fez todo o processo legal, mas aquela cimentação ela não está bem feita, então você pode correr risco ainda de infiltrações bacterianas e ter problema. Selamento provisório, não é? Poxa, não deu para terminar hoje, por qualquer motivo que seja, né? Por qualquer motivo que seja. Então você tem que fazer um bom selamento, deixar isso bacana para você, numa outra sessão, conseguir finalizar adequadamente. E cuidados com o raio-x. Não dá para a gente começar a instalação de um pino sem ver o que tem ali dentro. O raio-x é fundamental, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, próximo fator importante. Fraturas. Esse primeiro caso aqui, uma percepção de uma fratura me enviada pelo Dr. Eliseu, falei com ele aí mais cedo. Lá embaixo uma fratura já bem evidente, lá do lado esquerdo ali, ó. E aqui embaixo uma outra fratura por acidente, o paciente caiu e quebrou. Esse aqui embaixo, ó, é um dos casos que está no exercício. Eu vou resolver esse exercício com vocês amanhã, tá? Pra gente saber direitinho, puxa vida, eu vi lá que eu errei. Você vai perceber se você acertou ou errou quando você preencher. Mas lá eu não explico por que você acertou ou errou. Por quê? Porque eu vou explicar amanhã. A nossa live de amanhã é a resolução desses exercícios. Eu te mostrar, ó, aqui tem que fazer isso por causa disso. Aqui tem que ser assim, porque assim, assado, taranatran. Então, eu vou resolver isso pra gente amanhã. E aí amanhã a gente à noite já tem a aula número 2, né? Já tem a aula número 2. Então olha só, esses problemas de fratura podem aparecer de que maneira? Fraturas da raiz ou fraturas do pino. As fraturas de raiz são as mais incidentes, são aquelas que mais acontecem. E normalmente, não é sempre, mas normalmente as fraturas de raiz elas estão relacionadas com o uso de materiais altamente rígidos sem capacidade adesiva, normalmente metal
quando não foi bem indicado ou alguma situação de fragilidade já existente naquela situação radicular. E as fraturas do pino, normalmente elas vão acontecer quando a gente tem pinos de fibra. O que você precisa fazer, então, na sua estratégia clínica para evitar que as fraturas aconteçam? Primeiro ponto, não interessa qual pino, já falei isso para você antes, né? Desgaste menos. Quando você tem a chance de desgastar menos usando os processos adesivos, o final de todo aquele dente restaurado com pino fica mais resistente. Então, desgaste menos, use adesão. Indicação correta. Lembra dos 4 fatores? Lembra? Nós temos 4 fatores importantes que determinam o sucesso. Olha só, isso aqui é um print que o Sérgio fez lá. Então vejam na nossa última aula. Olha aí. Oclusão, local do dente no arco, trabalho restaurador final, quantidade de remanescente dental e necessidade de retenção. Esses são os fatores que indicam a você a necessidade de colocação de um pino. Se você não analisa esses fatores isolado ou em conjunto, como está naquela imagem que eu mostrei, você não consegue ter a definição da indicação correta. E daí você acaba indicando um pino onde ele não é necessário e a chance de fratura pode acontecer por conta disso. Outro grande fator, cimentação sem bolhas, né? Eu preciso ter uma estratégia de cimentar sem bolhas. Uma das perguntinhas que está lá no nosso questionário para situar, para eu saber como você faz, tá? Eu preciso saber. Se eu sei a sua situação, eu sei como te ajudar. Agora, se você, eu vou dar um mandrake aqui, eu vou enganar e infelizmente eu não vou conseguir te ajudar. Então o momento aqui, gente, não é da gente julgar um ao outro, não é isso. O momento é da gente se ajudar. É da gente crescer juntos. Tá? É para isso que nós estamos aqui, todo mundo. Não é um criticar, porque ele faz assim. Não. Primeiro que eu não vou expor ninguém, então isso nunca vai acontecer. Então, cimentação sem bolhas. Ajuste oclusal. Não adianta nada fazer um pino perfeito, maravilhoso, e você não faz um ajuste oclusal legal. Continua a incidência de altas tensões, continua prejudicando raiz ou pino. Ao passo que se você distribuir melhor, a coisa vira outra situação, né? Então, eu vou fazer um desempenho anterior, né? Uma protrusão. Eu não posso deixar que o contato esteja só em um único elemento. Tem que distribuir 2 se ajudando, 2 centrais ou os 4 incisivos. Né? Então, fez o pino, fez a restauração, lembre-se do ajuste e polimento, tá? A superfície áspera é concentradora de tensões, progride e trinca com o tempo, porque não a fratura, gente, ela não acontece assim, fraturou. Ela pode acontecer por acidente, o indivíduo cai, bateu, tomou uma pancada, murro, acidente, motocicleta, caiu e tal, acidente. Aí quebra, fraturou, beleza. Outra possibilidade que acontece chama-se fadiga. Então, todo dia tá mordendo, todo dia. A fadiga, ela enfraquece a resistência dos materiais. Você atinge um limite que a gente chama de limite de proporcionalidade, que é onde o material consegue deformar e voltar, deformar e voltar. Aí ele começa a deformar definitivo. Os nossos materiais, eles não têm capacidade de empenar, a maioria deles não. Então eles vão e fratura muito perto desse ponto de elasticidade aí. Então tem que tomar cuidado. A restauração final é importantíssima. Ontem eu falei desse fator para vocês. Né? E amanhã eu vou mostrar direitinho como deve ser o seu pensamento para evitar esse erro em achar que você pode restaurar com qualquer coisa e beleza. Então o processo adesivo precisa ser utilizado muito bem nessa restauração final. E olha só, acompanhamento. O acompanhamento do seu paciente é determinante. Tá? Fundamental. Outro fator. Soltar. Tá certo? Primeiro deles, mais importante de todos, lesão periapical. Segundo deles, eu somo 2 tipos de fraturas. E terceiro, soltar. Tá? Então, soltar
vai ter a ver com o que para você tomar cuidado aí no seu dia a dia? Primeiro, observar quais são os requisitos de metal e de fibra. São totalmente diferentes. A gente se acostuma a transferir o que precisa do metal para os pinos de fibra. E não tem nada a ver. O processo é completamente diferente. Os materiais, vejam aí a composição do pino. Os materiais não têm nada a ver um com o outro. Portanto, eles têm requisitos bem diferentes. O requisito de profundidade dentro da raiz, de osso em volta, todos os requisitos que a gente precisa para os metálicos não tem absolutamente nada a ver com os de fibra. Portanto, precisa estar atento a isso para não indicar errado e aí a chance de soltar. Se você pega uma situação como essa aí, um pino metálico curtinho, isso aí você pediu para soltar. Você quer que ele solte. Tá? Então não funciona, então tem que tomar cuidado. Limpeza intracanal é determinante na qualidade da sua cimentação, principalmente quando você usa qualquer processo autocondicionante, autoadesivo. Tá? Então tem que estar bem limpo. A composição do pino determina o que você faz no pino para fazer ele ter capacidade adesiva. Tá? Então, todo o processo de cimentação é como se fosse 3 elos. 1, 2, 3. O que eu estou cimentando, aonde eu estou cimentando e com o que eu estou cimentando. Então, o que eu estou cimentando? Composição do pino. Se eu não sei a composição, eu não sei o que fazer para que ele interaja com o que eu estou cimentando e aonde eu estou cimentando. Tá certo? Então, precisa ter isso em mente. Tá? E é óbvio o processo de cimentação e os cimentos que você escolhe. Não é porque eu já mostrei isso para você, a gente aconselha, mediante os vários estudos que existem na literatura, usar os cimentos autoadesivos, mas nem todo cimento autoadesivo é bom. E mesmo quando você tem os bons, o processo de cimentação influencia. Porque, por exemplo, se eu pego um excelente cimento resinoso autoadesivo e não faço uma boa limpeza do canal, não adiantou nada. Ele ser o top do top do top. Não adiantou nada. Aí eu deixo a superfície interna da raiz toda seca, já era também. Tá? Então, atenção a esses detalhes aí. Então, vejam. Muitos erros acontecem pelo desconhecimento que aquilo é errado. Muitos erros vão acontecer por isso. Você não sabe que aquilo é um erro, né? Aí você acha que está correto e continua fazendo. E continua errando. Lembra da aula de ontem, onde nós tivemos um primeiro depoimento lá? Foi do Sebastian Bertoldi, da Argentina. E o Sebastian começou a utilizar os pinos de fibra e começou a dar errado. Começou a soltar. E aí, depois do contato que ele teve comigo, por aqui, por uma série de pontos, ele começou a entender o que ele estava fazendo errado. Voltou atrás agora, começou a fazer os pinos de fibra e começaram a dar certo. Já mostrei para vocês também um print do Rodrigo. Rodrigo Nanini, né, mostrou para mim e falou, poxa, eu faço a cimentação com U200, é um dos melhores cimentos autoadesivos. E ele continua soltando quando eu vou fazer um provisório, por exemplo, no outro dia eu vou... Aí, qual a sua limpeza intracanal? Pode estar errado. E por isso o pino solta depois. Primeiro ponto. Segundo ponto, como que você deixa a raiz? Eu seco bem direitinho antes de eu colocar o cimento. Está errado também. Os processos adesivos, em grande parte, precisam de uma certa umidade para fazer com que o adesivo interaja bem. Então aí a gente começa a ter alguns erros. Às vezes eu desconheço. Às vezes eu tenho tanta certeza que eu vou acertar que eu erro. Não é? Então são muitos detalhes técnicos que você precisa prestar atenção. Escolha da restauração, escolha do pino, decisão do que fazer no pino, no que fazer na estrutura dental, momentos de você fazer vários pontos. Por exemplo, que hora que eu corto o pino, que hora que eu não corto, quais os materiais que eu uso, quais os cimentos, os tratamentos em dente e pino. São muitos detalhes técnicos. Pode parecer algo simples, mas na hora que você vai analisando um por um, é complexo essa montagem do quebra-cabeças, né?
E aí a pergunta para você pensar é: será que você acertou ou você fez o melhor? Nem sempre acertar significa que você fez o melhor que poderia ter sido feito, tá? Então precisamos pensar nisso, porque a evolução dos pinos é absurda. Nos últimos 15 anos eu pesquiso muito sobre pinos desde que eu entrei dentro da carreira acadêmica. Então isso passa por mim também, né? Tem 15, 16 anos que eu estou pesquisando sobre pinos, sobre desenvolvimento de materiais para pinos. Então eu percebo isso na carne. Né? Os meus alunos de mestrado, de doutorado, iniciação científica, essa turma toda, todos perceberam esse desenvolvimento todo. Então isso tem que chegar até você. Agora, um ponto é fundamental. Não esqueça do seu passado. Ele serve de base, de sedimento, de alicerce para você evoluir para frente. Agora não adianta você fechar o olho e achar que aquilo que você fez é sempre o melhor e pronto, acabou. Aí você está se negando ao desenvolvimento. E o desenvolvimento acontece. Você não pode ser o primeiro que bebe dessa fonte, mas não deve nunca ser o último. Não por uma questão egocêntrica. Porque eu nada disso. É porque as coisas que são boas e que valorizam a nossa intenção de preservação dental, elas precisam ser tomadas por você. E a minha função é essa aqui, é trazer isso para você. Então, dicas importantes. O seu jeito errado de pensar. Acreditar na conversa do vendedor da dental. Porque ele é comerciante. Ele quer te vender um negócio. Então, às vezes, aquilo não é o melhor. Mas é porque o fulano usa, não sei o quê. Não, é quem é um dentista poderoso aqui na situação, na cidade e tal. É recomendado por ele. Não interessa quem está recomendando. O importante é você acreditar em conteúdo, em resultado. Esse é o importante. Não interessa quem é que usa, quem é que recomenda. Não é o Rodrigo que está recomendando ou sugerindo alguma coisa. Eu estou mostrando sempre para vocês fundamentações científicas para dar segurança. Para você ter noção, puxa, então, realmente, isso aqui é aquilo que deve ser feito. Por isso que eu falo sempre para você, não esqueça do seu passado. Nunca falei que pino metálico é bizarro, que não dá certo. Eu falo que as condições que você deve utilizar, cada um dos pinos tem que ser muito bem pensadas, senão você vai incorrer um erro. Né? Então, acredite em resultado, em aplicação prática. Procure conteúdo de qualidade. É isso que a gente tem se esforçado muito para trazer. A conjunção de ciência e prática clínica. Ciência e prática clínica. Odontologia baseada em evidências, para que você sempre abra a sua mente para o novo e desconfie de qualquer um, desconfie do Rodrigo. Será que ele está me falando certo? Será? E aí o que você faz? Lembra da nossa primeira aula? Nossa primeira aula foi justamente sobre isso. Eu te mostrei aonde é a fonte que você deve beber. Não é da fonte do Rodrigo, não é da fonte do PV, do Garofalo, do Monte Alto, do Ottoboni. Não são, né? Essas não são as fontes principais. Esses são seres humanos que estão aqui para nos ajudar, para nos trazer conteúdo legal. Agora, o conteúdo legal ele vem de estudo, de conhecimento, para você ter informação que te forma. E aí você executa, entende, pensa e executa. Tá certo? Hoje nós vamos remandar para vocês mais conteúdo ainda. Tá? Quem ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve, corre, porque essas aulas são só até domingo, viu? Domingo acabou. E domingo acabou tudo. Domingo acabam as aulas da imersão, essas que nós estamos fazendo até agora. Domingo acaba, querida Danusa, domingo acaba também, sai do ar todas as aulas das lives que nós fizemos,
12 lives, sendo 10 aulas e 2 hands-on. Domingo acaba também o acesso àquela playlist de aulas. Tem aulas sobre limpeza, sobre núcleo de preenchimento, sobre reembasamento, sobre cimentação. Domingo acaba isso tudo. Por que, Rodrigo, você vai tirar do ar? Porque eu preciso que você vá lá e estude. Porque se você deixar para depois, esse depois não vai chegar. E aí o nosso esforço grande que nós estamos fazendo para todo mundo crescer junto aqui, ele acaba sendo em vão. Tá? Então contem comigo e eu quero contar muito com essa atividade de vocês. Vão lá para o nosso Telegram. Nós já temos também a comunidade no Facebook para você postar lá a sua dúvida. Lá no Telegram tem o link. Tá? Vocês já devem ter recebido ou estão para receber aí um e-mail com esse link também. Prestem atenção nesses detalhes para a gente seguir junto, fortes e sólidos, rumo a esse sucesso de pinos mais rápidos, mais resistentes, que não fraturam e fortemente aderidos, que não soltam. Tá ok?